Você sabia que Ellen G. White escreveu que quando Jesus Cristo voltar, a nossa viagem para os céus, ela vai durar 7 dias? Você já leu isso, certamente? Sabe o que isso indica? Que das 7 festas celebradas pelo povo de Israel, a única que não teve o seu cumprimento tipológico é a última, a 7ª, a festa dos tabernáculos. Porque assim como o povo de Israel celebrava 7 dias essa festa, após o juízo, e eles teriam obtido perdão, nós também, terminado o juízo, Jesus deixará as vestes sumos sacerdotais, vestirá suas vestes reais, e ele voltará nas nuvens dos céus, em glória e majestade, para buscar a todos nós. Amigo, a pergunta que eu tenho que fazer para você nessa noite é: você está pronto para celebrar a festa dos tabernáculos? Você está pronto para ir para o céu com Jesus? Você já entregou o seu coração a Ele? Você já passou pelo batismo? Olá, meus amigos e irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. A festa dos tabernáculos e a volta de Jesus. No Antigo Testamento era de costume do povo de Deus celebrar algumas festas. Festas tais como as festas dos tabernáculos, as festas dos pães asmos, as festas de Pentecostes e dentre outras. Na mensagem de hoje, o pastor Arilton Oliveira irá falar sobre cada uma dessas festas e também os seus significados, pois essas festas ela trazia algumas simbologias a respeito de Jesus. Algumas delas falavam do seu nascimento, da sua morte, da sua ressurreição e da sua segunda vinda a essa terra. Por isso queria convidar os irmãos a pegar sua Bíblia para que você pudesse acompanhar essa mensagem e entender o significado de cada uma dessas festas. Se você é novo por aqui e ainda não é inscrito no canal, gostaria de te convidar a se inscrever no canal. E se você gosta desse tipo de conteúdo, então peço que você deixe o seu like no vídeo e também compartilhe essa mensagem com mais pessoas. Fazendo isso, você estará ajudando esse ministério a crescer cada vez mais. Que Jesus te abençoe e te guarde, e fica agora com o vídeo. Então, o santuário e as festas do povo de Israel. Esse é o tema que hoje eu queria abordar com vocês. Bom, o povo de Israel celebrava 7 festas ao longo do ano, e elas comemoravam eventos importantes da história nacional, mas também eram figurativas ou tipológicas, pois apontavam para eventos futuros de maior magnitude. Se você fizer a conta, entre os sábados semanais que o povo de Israel celebrava e as 7 festas, todos os dias que envolviam essas celebrações, você vai ter um cálculo mais ou menos de 91 dias. Era mais ou menos isso que o povo de Israel passava no santuário. Então, dos 360 dias do ano, 91 dias, mais ou menos, o povo de Israel estava conectado com o santuário e celebrando. E estas 7 festas que o povo celebrava eram uma janela para o conhecimento da salvação. Era através destas festas que Deus procurava orientar seu povo a respeito da obra que o Messias viria fazer por cada um deles. Elas também ensinavam que a religião é festiva e alegre e também celebravam o plano da salvação estabelecido por Deus. E apontavam para um itinerário de salvação, ou da salvação. 4 delas aconteciam na estação da primavera e 3 aconteciam no outono. A Páscoa, pães asmos, primícias e Pentecostes eram as festas da primavera e elas apontavam para a primeira vinda de Cristo. Já a festa da trombeta, ou das trombetas, a festa da expiação e a dos tabernáculos, elas aconteciam no outono e elas apontavam para a segunda vinda de Cristo. Então, veja, na celebração destas festas, o povo tinha uma compreensão melhor do plano da salvação, de como Deus salva e de que elas se cumpririam no ministério de Jesus. Então, nós vamos agora brevemente analisar essas 7 festas. Sempre com 2 questões. Elas apontavam para o passado, para as ações de Deus na história do povo de Israel. E elas apontavam para o futuro, algum aspecto da obra do Messias. Então, as festas, elas tinham essa dupla função: celebrar a ação de Deus na história de Israel e apontar para a vinda do grande libertador, Jesus Cristo. Vamos começar, então, com a Páscoa, que era a primeira festa do calendário dos hebreus. Ela foi estabelecida no dia em que o povo de Israel deixou o Egito. E em Êxodo, capítulo 12, nós temos a orientação de Deus ao povo. Deus diz assim: disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês
cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Então, preste atenção em como Deus foi detalhista com relação a estas festas. No dia 10 do primeiro mês, que era chamado de Nissan ou Abib, são 2 nomes que este mês recebe na Bíblia, no dia 10 desse mês, cada família em Israel tinha que separar um cordeirinho para o holocausto. Agora vamos para o versículo 6. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Então o cordeiro era separado no 10º dia, e no 14º dia ele tinha que ser morto, ele tinha que ser imolado. E aí vem a orientação agora dos versos 7 e 8. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Então veja, a carne só era comida no dia 15, porque o cordeiro morria no crepúsculo da tarde, ou seja, próximo ao pôr do sol, do dia 14. A carne tinha que ser assada, isso levava um tempo, e era no dia 15, noite, né? De acordo com a Bíblia, dá o pôr do sol, já vira o dia. Então, no dia 15 de Nisan, ou Abib, a carne do cordeiro pascal era comida. E o sangue desse animal deveria ser passado nas ombreiras das portas. Quando deu meia-noite naquele dia, ou naquela data no Egito, o anjo da morte veio. E quando o anjo da morte chegava na casa e visse o sangue no umbral da porta, ele não entrava aí para tirar a vida do primogênito. Mas se o anjo da morte chegasse e visse uma casa sem o sangue do cordeiro no umbral das portas, o anjo entrava e tirava a vida do primogênito. Esta foi a 10ª praga que Deus derramou sobre os egípcios. Mas na casa que havia sangue, o anjo pulava a casa. O anjo passava por cima. E essa expressão, pessar, ou pechar, como alguns dizem, significa passar sobre. E foi esta expressão hebraica que deu origem à palavra Páscoa, em português. Em inglês se fala Passover, que é literalmente passar sobre. Então, o que é Páscoa? É quando o anjo da morte passou sobre a casa onde havia sangue. Agora, todo ano, quando eles celebravam a Páscoa, eles olhavam para o passado. Deus tirou a vida dos primogênitos dos egípcios, e com isso morreu o primogênito de Faraó. Esta foi a 10ª praga. Deus libertou seu povo. Mas o povo de Israel olhava também para o futuro, porque esta festa da Páscoa apontava para Cristo. Agora, olha que detalhe interessante nesse slide. Aqui eu tenho a última semana de vida de Jesus. O domingo foi dia 10 de Abib, a segunda foi dia 11, a terça 12, quarta 13, quinta 14, sexta 15 e o sábado foi dia 16. No dia 10, que foi domingo, foi o dia em que Jesus entrou em Jerusalém montado em um jumentinho. Está lembrado dessa história? Todo mundo começou a aclamar: Hosanas ao que vem em nome do Senhor, Hosanas ao filho de Davi. Todos queriam que Jesus fosse coroado rei. Jerusalém inteira, diz a Bíblia, foi convulsionada. Jerusalém inteira estava ali festejando a chegada do Cristo, e ele entrando na cidade montando num jumentinho, era como os reis iam para a coroação. Então todos esperavam que Jesus fosse coroado. Mas o que Jesus fez? Ao invés de aceitar ser coroado, ele desapareceu. O que aconteceu naquele domingo, dia 10? Na realidade, Jesus, ele se colocou à parte como cordeiro pascal. Por quê? Porque era no dia 10 que o cordeiro pascal tinha que ser separado. E Jesus se separou como sacrifício de Deus. A segunda foi dia 11, terça 12, quarta 13 e a quinta foi 14. Na quinta-feira, Jesus disse para os discípulos pedirem um cenáculo emprestado para um homem e prepararem a Páscoa. Os discípulos pediram um cenáculo emprestado, o homem cedeu,
E os discípulos prepararam a Páscoa. Nós entendemos que eles mataram o cordeiro pascal, prepararam ali as ervas amargas, os pães asmos, e ao longo dos séculos, os judeus introduziram na sua celebração da Páscoa o uso do suco de uva, que a Bíblia chama de vinho, mas era o puro suco da uva. Ali também estava o suco da uva. Então, tudo foi preparado na quinta-feira à tarde. E o cordeiro tinha que morrer antes do pôr do sol. Mataram o cordeiro, prepararam a ceia, e quando já deu o dia 15, porque deu o pôr do sol da quinta, e já entrou na sexta, que já era dia 15, Jesus se assentou com os discípulos para celebrar a Páscoa. Estamos agora em João capítulo 13. E Jesus falou assim com os discípulos: há muito desejei comer convosco esta Páscoa. Por quê? Porque era a última. E Jesus, naquela noite, ele toma o pão e o vinho, o puro suco da uva, e ele cumpre a simbologia da Páscoa e estabelece a ceia do Senhor. Ou seja, naquele momento, Cristo fez a transição das economias de salvação. Até aqui, as pessoas eram salvas por crerem nesse cordeiro morto. Mas agora, aqui está o Cordeiro de Deus. O tipo encontrou o antítipo. E quando a realidade se aproxima, a sombra perdeu seu significado. Então, a Páscoa se cumpre em Cristo e ele morre naquela sexta-feira como nosso Cordeiro Pascal. Então, Cristo morreu na sexta-feira, dia 15 de Abibe, do ano 31 da nossa era. Passou o dia 16 na sepultura e no domingo, dia 17, ele ressuscitou. Então, ao celebrar a Páscoa, os judeus estavam celebrando a vinda do Messias, que através da sua morte daria para todos nós o direito da vida eterna. É por isso que Paulo disse em 1 Coríntios 5:7, lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Então, Cristo foi imolado, não apenas como Cordeiro Pascal, mas como cumprimento tipológico de todos os animais que morriam no santuário. Então, a Páscoa apontava para a libertação do cativeiro do Egito. Esse é o evento histórico, mas o evento espiritual é a libertação do cativeiro do pecado. E ela apontava, e ela foi substituída pela ceia do Senhor. É por isso que hoje nós cristãos não devemos celebrar Páscoa. Nós não celebramos Páscoa. A Páscoa se cumpriu em Cristo. Nós hoje celebramos a ceia do Senhor. E todas as vezes que nos reunimos para celebrar a ceia, comer do pão, beber do cálice, lavar os pés uns dos outros, segundo Cristo, nós temos que anunciar a morte dele até que ele venha. Agora, na mesma noite em que a carne do Cordeiro Pascal era comida, ela deveria ser comida com pães asmos. Então, o primeiro dia da festa dos pães asmos era também o dia da Páscoa. Então, vamos para a segunda festa, e assim Moisés orientou. Aos 15 dias deste mês é a festa dos pães asmos do Senhor. 7 dias comereis pães asmos. Você está percebendo de que a festa dos pães asmos era no dia 15? O cordeiro era morto no dia 14, mas a carne só era comida no dia 15. E a carne era comida junto com os pães asmos. Então, no dia 15, era o primeiro dia da festa dos pães asmos. Deus continua orientando através de Moisés. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis esse dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês, à tarde, comereis pães asmos, até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias, não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto peregrino como natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Agora, por que o pão tinha que ser asmo, sem fermento? É porque na Bíblia o fermento é associado ao pecado. Então era uma preparação espiritual que eles passavam. Esta festa era celebrada no 15º dia, durava 7 dias, e ela começava no 15º dia, que era o mesmo dia que Israel deixou o Egito. Então ela apontava também para a libertação do Egito, mas ela tipificava a grande libertação da humanidade
que foi operada por Cristo através da cruz. Um outro detalhe, o pão asmo, sem fermento, também aponta para a pureza do ministério de Cristo. E Cristo, ao longo de toda a sua vida, ele não conheceu o pecado. Ele nunca pecou. Então, esta festa também apontava para Jesus, que nunca pecaria. E porque nunca pecou, ele pode ser o meu e o teu Salvador. Terceira festa, festa das primícias. Deus orientou Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra que vos dou, e cegardes a sua messe, então trareis o molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Este moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos, no dia imediato ao sábado. O sacerdote o moverá. No dia que moverdes o molho, oferecereis um cordeiro sem defeito de 1 ano, em holocausto ao Senhor. Então, as primícias e os pães asmos eram celebrados juntos com a Páscoa. No dia 14, uma porção de cevada tinha que ser marcada lá na plantação e ela tinha que ser apresentada ao Senhor. Então, antes de iniciar a colheita, eles celebravam essa festa. E esse primeiro feixe de cevada, de grãos maduros que eles traziam, era agitado pelo sacerdote diante do altar de holocausto. Agora, o que essa festa simbolizava? Ela simbolizava a ressurreição de Jesus, porque Paulo diz em 1 Coríntios 15 de que Jesus é a primícia dos que dormem. Mas como que Jesus pode ser primícia se ele não é o primeiro a ressuscitar? É porque Jesus não é primeiro na ordem cronológica. Jesus é primeiro na ordem de importância, porque é graças à ressurreição dele que todos nós poderemos um dia ressuscitar, se passarmos pela morte. E ela também tipifica a ressurreição dos justos fiéis, que Cristo chamará à vida quando ele voltar a essa terra. Agora, olha que detalhe interessante. A festa da primícia, ou das primícias, ela não tinha um dia fixo no mês. Por que não? Eu vou voltar aqui para você ver o que eu li. Olha aqui, Levítico 23, 11 e 12. No dia imediato ao sábado. Por que tinha que ser no dia imediato ao sábado? Qual é o dia imediato ao sábado? É o domingo. A festa das primícias tinha que ser celebrada no domingo. Não importava que dia fosse do mês, se dia 15, dia 16, dia 17, não importava. Tinha que ser no domingo. Por quê? Porque no calendário da salvação divina, Jesus ressuscitaria num domingo. Você está entendendo como que as festas são tipológicas e como que elas se cumprem em Jesus Cristo? Então, Jesus ressuscitou num domingo, cumprindo o papel de primícias. É por isso que Paulo escreveu: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele mesmo as primícias dos que dormem. E quando Jesus morre na cruz, o que acontece? Mateus 27 diz: eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Interessante que Jesus é as primícias, mas quando ele ressuscita, ele já traz umas primícias com ele também. Esses mortos que ele ressuscitou, assim quando ele ressuscitou. Nós não sabemos quem são esses mortos, a Bíblia não dá nome, né, de quem são esses santos que ressuscitaram, mas alguns creem de que esses que ressuscitaram aí, eles foram compor também os 24 anciãos de Apocalipse 4 e Apocalipse 5. E se eram pessoas santas que estavam mortas, há a possibilidade, normalmente, de que João Batista estivesse entre eles. Se assim o for, dá para entender, então, por que Jesus parece que agiu com certa indiferença diante da prisão e morte de João Batista. Na realidade, eu entendo que Jesus tem toda a história no comando, né, em suas mãos. Ele está no controle da história. Então, é uma possibilidade, sim, que João Batista esteja entre esses. E nós temos agora a última festa celebrada ainda na primavera, que é a festa do Pentecoste. Vamos ver o que Deus diz a Moisés?
Contareis para vós outros desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Até ao dia imediato ao 7º sábado, contareis 50 dias. Então trareis nova oferta de manjares ao Senhor. Você percebeu que a festa de Pentecostes, ela acontecia 50 dias após a Páscoa? É por isso que eles contavam 7 semanas inteiras. E o Levítico 23, 22 diz, quando chegardes a vossa messe da vossa terra, não rebuscareis os cantos do vosso campo, nem colhereis as espigas caídas da vossa cega. Para o pobre e para o estrangeiro as deixareis. Eu sou o Senhor vosso Deus. A festa de Pentecostes, assim como a festa das primícias, ela também tinha que cair num dia de domingo. Por que isso? Você vai entender agora. Jesus ressuscita num domingo, eles deveriam contar 7 semanas, e no dia imediato ao 7º sábado, que logicamente é o domingo, eles celebrariam a festa de Pentecostes. Então, ao longo da história do povo de Israel, a festa de Pentecostes sempre foi celebrada no primeiro dia da semana. Por que no domingo? Porque ela apontava para o momento em que Jesus daria o seu Espírito. A palavra Pentecostes quer dizer penta, 50, e costes, Páscoa. Então, 50 dias após a Páscoa, você tem o Pentecostes. E qual é a tipologia dessa festa? Ela apontava para o momento em que o Espírito Santo seria dado. E esta festa do Pentecostes também era chamada festa de colheita, porque ali havia a colheita. E no Pentecostes você teve uma grande colheita de almas. Ou seja, as 4 primeiras festas celebradas na primavera, elas apontavam para a primeira vinda de Cristo, para a sua morte na cruz, para a sua ressurreição e para a dotação do Espírito Santo, que ele deu no domingo, dia de Pentecostes. Então o povo estava reunido em Jerusalém para a celebração da festa de Pentecostes, e foi nesse dia que Deus derramou o seu Espírito e os discípulos passaram a falar em outras línguas. E ali, só naquele dia, 3.000 conversões aconteceram. Por que é que ali estava acontecendo o derramamento do Espírito? Você está lembrado que Jesus falou assim, quando eu for, eu enviarei o Consolador, o Espírito, e se eu não for, ele não virá? Sabe o que está acontecendo no dia de Pentecostes? Jesus está sendo entronizado como sacerdote no santuário celestial. Então, ele dá o Espírito porque ele está sendo ungido para o seu ministério sacerdotal. Ele começou o seu ministério e enviou o seu Espírito para estar conosco. Com isso, nós podemos entender de que tudo o que acontecia no santuário terrestre apontava para o santuário celestial e a festa de Pentecostes apontava para a entronização de Cristo lá no santuário celestial para começar a sua obra de intercessão. Se no Calvário ele cumpriu o papel de oferta, agora ele começa a cumprir o papel de sacerdote. Nós estamos falando do ano 31 da era cristã. E é nesse ano que Jesus, no dia de Pentecostes, torna-se o nosso advogado, o nosso sacerdote no santuário celestial. Tá bem? Vamos então agora para as festas do outono. Eram 3 as festas do outono: trombetas, expiação e tabernáculos. Vamos começar com a festa das trombetas. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso solene, memorial, com sonido de trombetas, santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas trareis oferta queimada ao Senhor. Era o dia 1º do 7º mês. Era o mês de Tishri. Nesse dia acontecia a festa das trombetas. O trabalho era proibido, o povo trazia ofertas ao Senhor, trombetas eram tocadas. Na realidade, o que era tocado era o shofar. Shofar era o chifre de carneiro. E os sacerdotes pegavam esse chifre e eles tocavam esses shofares. E o som que emitia alertava o povo a respeito da próxima festa, que era a festa da expiação. Então, o objetivo da festa das trombetas
era chamar a atenção para o dia da expiação, para o dia do juízo. E nós entendemos que o cumprimento tipológico da festa das trombetas aconteceu nos séculos 19 e 20, com grande despertamento missionário que aí aconteceu, com a proclamação das 3 mensagens angélicas, e nesse despertamento você pode situar o movimento milerita, que teve o seu auge dos anos 1842 a 44, até quando aconteceu o grande desapontamento no dia 22. E então chegamos à sexta e, quem sabe, a mais solene festa celebrada pelo povo de Israel, o dia da expiação. Deus orientou Moisés assim: mas aos 10 desse mês 7º será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Trareis oferta queimada ao Senhor. Nesse mesmo dia, nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que nesse dia se não afligir, será eliminada do seu povo. Pois bem, no dia 10 do 7º mês, que era o mês de Tishri, entrava em cena o sumo sacerdote, a mais alta autoridade religiosa da nação de Israel. O santuário fora poluído ao longo do ano pelos pecados, que eram transferidos para lá via sangue, e precisava agora passar por uma purificação. De acordo com Levítico 16, essa purificação envolvia 2 bodes. 2 bodes eram trazidos à presença do sumo sacerdote, ele lançava a sorte, um bode caía para o Senhor e outro bode caía para Azazel, ou bode emissário. O bode que caía a sorte para o Senhor era sacrificado, e com o sangue desse bode, o sumo sacerdote entrava no 2º compartimento do santuário, no Santíssimo, e lá ele fazia expiação pelos pecados. O outro bode, ele ficava vivo. Então, quando o sumo sacerdote terminava o seu ritual de purificação, e Levítico 16, verso 20, é muito claro, e é bom que você tenha esse texto aí anotado na sua Bíblia. Olha o que diz Levítico 16, 20. Vou ler aqui na minha Bíblia, ó. Havendo, pois, acabado de fazer a expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Então, querido amigo, querida amiga, preste atenção. O bode que não morria, chamado emissário ou Azazel, ele não expiava pecados. A Bíblia é clara em Levítico 16, 20, de que terminada a expiação, quando o sumo sacerdote terminou a expiação, agora o bode era trazido à presença dele. E o que fazia o sumo sacerdote? Colocava a mão na cabeça desse bode, simbolicamente os pecados acumulados no santuário eram transferidos para esse bode, e ele era levado para o deserto, onde lá deveria morrer de fome. Esse bode tipificava Satanás, que será preso quando Jesus voltar, passará 1000 anos nessa terra, que vai estar deserta e vazia, e depois será morto, quando Deus mandar do céu fogo e enxofre. Isso está lá, em Apocalipse capítulo 20, versos 7 a 9. Alguns acham de que esse bode Azazel, ele tipifica Jesus. Claro que não. Primeiro, porque ele não morria, e a Bíblia é clara em ensinar que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Segundo, que esse bode era levado para o deserto, e esse bode contaminava até a pessoa que o levava para o deserto. Quando este homem que levou o bode voltava, ele tinha que passar por um ritual de purificação antes de entrar no acampamento. Jesus, de forma alguma, contamina as pessoas. É por isso que esse bode é uma tipologia de Satanás, enquanto que o bode que morre é uma tipologia de Jesus Cristo. Isso tudo era celebrado em Israel como dia de juízo para aquele povo. E para que essa festa apontava? Ela ilustrava a obra de Cristo em favor do pecador. O sacrifício de Cristo foi completo na cruz, todo suficiente, mas os registros de pecado permaneceram no santuário. Agora a obra de intercessão é necessária e julgamento. E nós entendemos por Daniel 8,14, a profecia das 2.300 tardes e manhãs, de que esse juízo começou lá, no dia 22 de outubro de 1844. E quando terminar esse juízo, Jesus voltará à Terra. Isso quer dizer, meu querido amigo, que nós estamos vivendo exatamente hoje
o dia ou o grande dia escatológico da expiação. Ele começou lá, em 22 de outubro de 1844, e ele vai terminar quando Jesus concluir o seu ministério sumo sacerdotal. Está lembrado que eu disse há pouco que no ano 31 Jesus começou um trabalho como sacerdote? Pois no dia 22 de outubro de 1844, Jesus assume o papel do sumo sacerdote. E assim como lá em Israel, um dia por ano, o sumo sacerdote executava juízo, Cristo agora foi para o segundo compartimento do santuário e começou a obra de juízo. Estamos agora em Apocalipse 14, versículo 7, onde o anjo diz: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Chegou a hora do juízo. Estamos agora, começando em 1844, a sétima igreja do Apocalipse, Laodiceia. E a palavra Laodiceia quer dizer povo julgado, o povo do juízo. Então, meus prezados amigos, estamos vivendo o grande juízo investigativo, ao findar do qual Jesus voltará à terra para buscar a todos nós. E há poucos dias agora, no dia 22 de outubro de 2020, nós completamos 176 anos de intercessão e juízo de Jesus lá no santuário celestial. Há 176 anos, Jesus é sumo sacerdote. Ele começou uma obra de juízo. Por quê? Porque quando ele voltar, todo ser humano terá o seu caso decidido. E é no juízo que os casos são decididos. É por isso que o apóstolo Paulo foi claro em dizer de que todos nós teremos que comparecer perante o tribunal de Cristo. Jesus mesmo falou de que até das nossas palavras frívolas daremos conta delas no dia do juízo. O sábio Salomão também falou de que a suma de todas as coisas é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras. Então, o tema do juízo é um tema latente na Bíblia. E todos nós estamos agora, nesse exato momento, vivendo o dia do juízo. Agora, deixa eu falar com você uma coisa. Eu vou tentar interromper aqui a minha tela, porque eu quero falar com você algo muito especial. Hoje, nessa quinta-feira, 12, de novembro, milhares de pessoas morreram. É isso mesmo. Todos os dias, milhares de pessoas morrem. E eu e você poderíamos ter sido uma destas. Nós estamos falando agora aqui nessa live para centenas de pessoas. E eu queria dizer uma coisa para você com muito carinho. Agora são 8h53 da noite. É pela misericórdia de Deus que nós atravessamos mais um dia. Porque eu e você estamos por aí, com os nossos carros, com nossas motos, com nossas bicicletas, andando a pé, tomando ônibus, andando de Uber, voando de avião. Estamos aí, sujeitos a qualquer momento a um acidente, sujeitos a uma contaminação de um vírus que tem tirado a vida de milhares de pessoas, sujeito a doenças terminais. E hoje, milhares de pessoas morreram. E todas essas que morreram, morreram salvas ou perdidas? Se elas se entregaram a Cristo e o aceitaram como Salvador, morreram salvas. E no juízo que Cristo está realizando, quando o nome dessas pessoas for analisado, a história delas for analisada, o diabo, que é o acusador, de acordo com Apocalipse, capítulo 12, verso 10, o diabo vai acusar essa pessoa e dizer, não, ela não pode ser salva. Ela foi uma pecadora. Ela cometeu erros, ela cometeu falhas. E Cristo vai responder, é verdade que ela foi pecadora. Ela cometeu erros, ela cometeu falhas. Mas ela me aceitou como Salvador, como advogado dela. Ela confessou os pecados dela para mim. E eu a perdoei. Então, o manto da justiça que eu tenho, eu ponho sobre ela. E se as obras dela
anunciavam que ela deveria morrer, a minha justiça a cobre para que ela viva eternamente. É por isso que eu vou ressuscitá-la na primeira ressurreição. Você está entendendo como é que se processa a salvação? Deus tira de cena a sua justiça própria, os seus atos imundos, os seus pecados, e Cristo se coloca no seu lugar. É por isso que a Bíblia é clara em ensinar de que ele tomou o nosso lugar. Ele morreu a nossa morte. Ellen G. White escreveu assim: Cristo foi tratado como nós merecíamos para que nós pudéssemos receber o tratamento que ele tinha direito. Ele foi condenado pelos nossos pecados, nos quais não tinha participação, para que nós fôssemos justificados pela sua justiça, da qual nós não tínhamos parte. Ele sofreu a morte que nos cabia, para que nós recebêssemos a vida que a ele pertencia. Pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Não é lindo isso? Cristo já pagou o preço do seu pecado, da sua condenação. Ele está agora no santuário celestial. E sabe o que ele está fazendo? Ele está convidando eu e você para irmos até ele pela fé e entregarmos nossa vida a ele. Pastor, qual era a última festa? Eu não vou voltar aos slides, eu vou terminar com isso. Era a festa dos tabernáculos. Sabe quantos dias ela durava? 1 semana. E o que fazia o povo de Israel durante essa semana? Era assim: quando o sumo sacerdote terminava o ritual da expiação, no 10º dia, ele saía do santuário, colocava a mão na cabeça do bode Azazel, que ia para o deserto, o santuário foi purificado, o povo foi perdoado, e agora começava uma festa que durava 7 dias. E nesses 7 dias, o povo habitava em tendas provisórias. E essas tendas provisórias lembravam a eles de que eles, por 40 anos, moraram em tendas provisórias, enquanto peregrinaram no deserto. Mas esta festa de 7 dias também apontava para a chegada deles na Canaã terrestre, quando eles cruzaram o Rio Jordão e entraram na terra prometida e se apossaram da terra que Deus havia prometido, e depois fizeram de Jerusalém a capital do seu reino. Você sabia que Ellen G. White escreveu que quando Jesus Cristo voltar, a nossa viagem para os céus, ela vai durar 7 dias? Você já leu isso, certamente? Sabe o que isso indica? Que das 7 festas celebradas pelo povo de Israel, a única que não teve o seu cumprimento tipológico é a última, a 7ª, a festa dos tabernáculos. Porque assim como o povo de Israel celebrava 7 dias essa festa, após o juízo, e eles teriam obtido perdão, nós também, terminado o juízo, Jesus deixará as vestes sumos sacerdotais, vestirá suas vestes reais, e ele voltará nas nuvens dos céus, em glória e majestade, para buscar a todos nós. Amigo, a pergunta que eu tenho que fazer para você nessa noite é: você está pronto para celebrar a festa dos tabernáculos? Você está pronto para ir para o céu com Jesus? Você já entregou o seu coração a Ele? Você já passou pelo batismo? Pastor, por que passou pelo batismo? É porque aqui nesse livro, em Marcos 16:16, Jesus falou assim: quem crer e for batizado será salvo. Você quer ir para o céu? Você tem que crer em Cristo como teu Salvador pessoal. E você tem que demonstrar isso publicamente, passando pelo batismo. Então, meu convite nessa noite, ao encerrar esta live, é que você tome agora a decisão por ser batizado. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e também compartilhar o vídeo. Que Jesus te abençoe e até a próxima.